estarmos aqui nessa noite. Vou pedir aos irmãos que puderem estar abrindo suas Bíblias comigo, no livro de João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 1. Eu vou estar lendo a partir do versículo 43 em diante. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, é motivo de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Também a confiança do pastor Marcelo pela oportunidade. E tenho certeza que Deus, como falou o meu coração, pode falar o coração dos irmãos nessa noite. Amém? Glória a Deus por isso, né? Deus continua falando. Já falou aqui e vai falar ainda muito mais. Aleluias. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. E diz assim a palavra do Senhor. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Melhor, ali do 42, né? 43 diz assim, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluias. Lemos aqui no Evangelho de João uma passagem narrada nesse Evangelho segundo escreveu João. João, que na ordem da organização da Bíblia, é o quarto evangelho de Jesus, é o quarto livro do Novo Testamento, o quarto evangelho de Jesus, depois seguido depois de Mateus, Marcos, Lucas, e na sequência vem João. Diferente dos demais evangelhos, que são muito parecidos ou muito similares, né, por isso são chamados de evangelhos sinóticos, João, ele se distingue desses evangelhos em estilo e em propósito. João, ele se difere desses evangelhos. Eu diria que João é um evangelho pessoal, porque primeiramente narra encontros de Jesus de forma pessoal. Narra como, por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos, e narra também o encontro de Jesus com a mulher samaritana, como, por exemplo, dois encontros muito pessoais de Jesus. E ele difere dos demais evangelhos escritos na Bíblia. Podemos dizer que formam como se fosse um só evangelho, mas com 4 pontos de vista diferentes e 4 perspectivas diferentes. Enquanto Mateus apresenta Jesus como um rei, podemos dizer que Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas como um homem perfeito, mas João apresenta Jesus como Deus encarnado na terra. Aleluias. Enquanto o Evangelho de Mateus, ele é escrito principalmente para o povo judeu, Marcos escreve principalmente aos romanos. Enquanto Lucas escreve principalmente para os gregos, e João abraça um público geral. Há quem acredite que provavelmente João escreve a cristãos de segunda ou até terceira geração. Cristãos que não vivenciaram diretamente o Evangelho de Jesus.
cristãos que sabiam da vida de Jesus, sobre o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus, ou de ouvir falar, ou por leitura dos primeiros relatos daquela igreja. Por isso a necessidade de João expor Jesus no seu evangelho como o próprio Deus encarnado na terra. Por ter escrito justamente muitos anos depois desses eventos em que ele descreve aqui no texto. E, portanto, então podemos dizer que o principal objetivo do evangelho de João é justamente mostrar Jesus como o Verbo divino, o Deus que se fez carne, Criador do universo, revelador do Pai, Salvador do mundo. Aleluias. Por meio de quem recebemos a fé e a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. João tem esse objetivo. Acho que um versículo que resume bem isso é João no capítulo 20, versículo 31, que diz assim: para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que crendo nele tenhais vida em seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Então João traz esse objetivo. Mas em particular nessa mensagem que eu acabei de ler aqui com os irmãos, a gente vai ver a narração de João acerca da convocação de Jesus aos discípulos. A gente vê anteriormente o encontro de Jesus com André, com Pedro, e nesse texto que eu li, mas a gente vai vendo Jesus encontrando com Filipe e na sequência com Natanael. Jesus vai convocando os seus discípulos. Discípulos esses que eram homens, jovens, por que não dizer, né? Jovens que assim como eu, como você, eram falhos, cheios de erros, imperfeitos. Homens que tinham medos, inseguranças. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que Jesus via algo neles. Aleluias. E para introduzir essa mensagem, que tem justamente o objetivo de siga-me, né? O seguir a Jesus, o ser chamado por Jesus, o que eu tenho a dizer para os irmãos é que assim como esses discípulos que eram homens imperfeitos, somos eu e você imperfeitos, com medos, com falhas. Talvez, eu não sei como você acordou nesse dia, não sei como você chegou aqui nesta noite, mas assim como Jesus tinha um propósito na vida dos discípulos, ele tem um propósito na sua vida nesse lugar. Glória a Deus. Se ele te trouxe até aqui nesta noite é porque ele tem algo a falar contigo. Talvez a gente olhe para dentro de si e se ache incapaz, imperfeito, falho. E é mesmo, mas o nosso Deus é grande, é Ele que te escolheu. Aleluia, glória a Deus. Na sequência, a gente vê que a palavra de Deus inicia aqui nessa passagem dizendo que Jesus quis ir a Galiléia. O que eu digo para os irmãos é que Jesus não trabalha com acasos ou por coincidências. Jesus quis ir a Galiléia porque sabia que lá ia ter um encontro com esses homens. Jesus quis ir a Galiléia e podemos dizer que Jesus tinha um propósito naquele lugar. Jesus quis a Galiléia e sabia que ao encontrar aqueles homens ia realizar um propósito na vida deles. Jesus não trabalha com coincidências. Como, por exemplo, temos a passagem da mulher samaritana, narrada em João, no capítulo 4, em que no início da passagem, João já destaca dizendo que era necessário que Jesus passasse por Samaria. O contexto nos mostra que existiam 3 possíveis passagens para que Jesus pudesse chegar até o seu destino, mas Jesus tinha que passar por aquele lugar. Aquele lugar era o mais improvável, apesar de ser o destino mais curto. Aquele lugar era o destino justamente evitado pelo povo judeu. Sabemos que os judeus, eles tinham uma rixa, tinham um conflito com os samaritanos, porque viam os samaritanos como um povo mestiço, como um povo misturado, né, israelitas que se envolveram com outros povos e daí se originou os samaritanos. E por isso os judeus não viam aquele povo como uma raça pura. Então existia ali uma barreira, primeiro uma barreira cultural, uma barreira que era intransponível. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que Jesus, não segue padrões humanos.
Onde o homem não vê solução, onde o homem não vê jeito, Jesus vai até ele e alcança. Aleluias. Glória a Deus. Aquela situação, aquele contexto da mulher samaritana era uma mulher que não, para o homem, não tinha, era uma escória da sociedade, uma renegada, vivia à margem da sociedade. Ela foi ao poço naquele horário em específico, porque era um horário que não era tão frequentado. Ela era escorraçada da sociedade. Mas Jesus foi lá e a encontrou e transformou a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Então, quando Deus quer te encontrar, quando Deus quer te alcançar, quando Ele te escolhe, Ele atravessa os caminhos, mesmo que para o homem seja improvável. Ele vai até onde o homem acha que não tem solução, onde o homem acha que não tem jeito. Ele vai até onde o homem pode parecer improvável, pode parecer sem solução, mas é lá que Deus trabalha na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E quando ele chama Filipe para esse propósito, a gente vê que Filipe, sem hesitação, aceita o chamado de Jesus. Filipe não hesita, nem pensa. Filipe, ele logo recebe esse chamado, recebe essa convocação de Cristo. Cabe dizer que as pessoas, elas são diferentes, recebem abordagens diferentes do Evangelho, mas todas devem ser conduzidas a Cristo. Glória a Deus. A gente viu na sequência, viu anteriormente, que André, ele segue a Jesus porque primeiro Jesus foi apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro foi a Cristo porque primeiro foi levado por André até Cristo. Filipe segue a Cristo diretamente sendo chamado por ele. E depois que Filipe é chamado por Cristo, a gente vê na passagem aqui que ele vai até Natanael e conduz Natanael a Cristo, anunciando a Natanael a sua descoberta do Evangelho. Nem todos são convertidos da mesma maneira, nem todos passam pelo mesmo tipo de experiência, mas todos os verdadeiros cristãos são regenerados pelo Espírito Santo. Aleluias. Todos os verdadeiros cristãos são lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo. Todos os verdadeiros cristãos servem ao único Senhor, creem na mesma verdade e andam debaixo dos princípios da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, apesar de serem chamados de forma diferente, serem alcançados de forma diferente, o Espírito Santo, ele age de forma soberana e chama cada um debaixo da sua vontade. Glória a Deus, aleluias. Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento que vemos que Filipe, alcançado pela mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem vinda do próprio Cristo, a gente vê que a reação de Filipe, nesse contexto todo, nessa situação, é justamente transmitir essa mensagem. Perceba, irmãos, que quem é cheio de Deus não pode deixar de falar desse Deus. Quem é cheio de Jesus não pode deixar de falar desse Cristo. Quem é primeiro alcançado por esse Deus sente o desejo de querer que outras pessoas sejam também alcançadas por Ele. Aleluias. E então Filipe prontamente tem esse desejo de transmitir essa mensagem. E lógico que isso tem que servir como padrão para todos os cristãos convertidos em Cristo. O nosso objetivo ao ser alcançado por Cristo não é ser um cristão espião, um 007 escondido, que ninguém sabe que é crente. Mas nosso objetivo é anunciar o Evangelho. Nosso objetivo como cristãos é anunciar o nome de Jesus. Pregar essa palavra. Aleluias. Então, o objetivo que Deus trabalha na vida de André aqui, que Ele trabalha na nossa vida, que o nosso objetivo não é apenas seguir a Cristo, mas o nosso objetivo como cristão é ser também instrumento de Deus para alcançar esse mundo. Aleluias. Aleluias. Quando a Bíblia em dado momento fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, ela não está falando, lógico, de um tímido
no sentido da pessoa que fala pouco, ou desse jeito de personalidade, como a gente fala. Mas ela está falando justamente daquela pessoa que se intimida, ou se restringe, né? Quando Deus nos chama, Ele nos chama com ousadia de pregar a sua mensagem. Não é para ficar com medo, é para ter ousadia de pregar a palavra de Deus. Eu estou no meu trabalho pregando a mensagem, estou na escola pregando, estou na faculdade pregando, estou no meu bairro pregando, aos meus vizinhos, aos meus parentes, é transmitir a mensagem de Deus. Esse é o objetivo do cristão. Glória a Deus, aleluias. Deus, ao longo da palavra dele, a gente observa que Deus, costumeiramente, Ele usa instrumentos humanos para alcançar outros humanos. Nós somos instrumentos de Deus nesse lugar. Observa que primeiro a gente tem um encontro com Deus, e a partir desse encontro, a nossa vida é mudada, nossa vida é transformada, e a gente parte em direção de outras pessoas para contar esse amor. Aleluia. Glória a Deus. Contar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Percebe que no Evangelho ainda de João, quando João narra a passagem do cego de nascença, a Bíblia vai destacar que ele era cego de nascença. Primeiro que, como eu falei, o Evangelho de João tem um objetivo muito claro de transmitir que Jesus era Deus. E era uma crença popular dos judeus que só Deus mesmo podia gerar e criar algo do nada. E quando João destaca que ele era cego de nascença, e logo depois Jesus cura esse cego de nascença, ora, se ele era cego de nascença, nunca enxergou. Então, quando Jesus cura, os judeus, logo os fariseus e os povos ali daquela região, começam a questionar se isso realmente, o que teria acontecido ali. Porque como pode ele, sendo cego de nascença, ter voltado a enxergar, se para nós, para nossa crença, aquele ali não é Deus, e só Deus pode gerar algo da onde não tem nada. Glória a Deus. Mas Jesus, ele pode restaurar algo da onde não tem nada. Deus pode restaurar algo da onde não tem nada. Ele pode tirar tudo da onde não tem nada. Aleluias. Glória a Deus. E aqui eu abro um parênteses, talvez se você se sente hoje vazio, se você se sente hoje triste, desanimado, não vê esperança, Deus pode gerar algo aí no seu coração nessa noite. Aleluias. E a gente percebe que quando o cego de nascença é alcançado por Cristo, ele sai curado, e os começam a questionar e ele transmite a mensagem, ele fala, olha, eu não sei nem quem é, mas sei que ele me curou. Aleluias. Eu sei que ele me curou. Então, o objetivo é transmitir a mensagem de Deus. Glória a Deus. Quando Filipe, ele se converte nesse momento a Cristo, a gente vê que ele primeiro se converte por meio das Escrituras, da palavra de Deus. Filipe, ele enxerga Cristo como ele deve ser mesmo, é o resumo do Antigo Testamento. Não pode ser o Antigo Testamento, da mesma forma, não pode ser entendido se a gente não ver o próprio Cristo presente nele. Mesmo que a gente não veja da mesma forma como no Novo Testamento, de forma implícita ali, a gente vê Cristo e vê Deus em todas as páginas. E o próprio Filipe enxerga isso. E todo o Antigo Testamento, de certo modo, ele aponta para as promessas de Deus. Todas as promessas do Antigo Testamento apontam para Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Jesus. Jesus, que é o verdadeiro pastor anunciado por Ezequiel. Ele é o rei da casa de Davi. Ele é o filho da virgem, o cordeiro anunciado por Isaías. Aleluias. Ele é o resumo do Antigo Testamento. Glória a Deus. A gente vê que, como eu falei, um pouco antes nessa passagem, a gente vê o testemunho de André, alcançado por Cristo. E André, mais do que qualquer um, ele não se preocupava, ele só se preocupava em transmitir a mensagem.
André, naquele momento ali, a gente vê na história de André que ele não se preocupava se ele ficava em primeiro ou em segundo lugar. O importante para ele era transmitir a palavra de Deus, transmitir Cristo. André é quem leva Pedro até Jesus. A gente vê que André, ao longo da sua história, em nenhum momento ele exerce a mesma influência que Pedro exerceu. Como exerceu Pedro um papel fundamental. Mas André, usado por Deus, ele exerceu um papel muito importante de levar as pessoas até Cristo. Levou Pedro. A gente vê que é André que leva o menino com 5 pães e 2 peixes até Jesus. É André que leva os gregos até Jesus. É André que levou as pessoas até Jesus ao longo da palavra de Deus. E talvez a nossa preocupação tenha sido outra, hoje em dia, né? Talvez a nossa preocupação não seja mais anunciar a Cristo, mas seja aparecer mais ou aparecer, ser mais importante do que o outro. Talvez seja se destacar mais, mas a nossa preocupação primordial ela tem que ser anunciar o Evangelho. O nosso papel aqui na terra não é querer se sobressair mais do que o irmão, não é querer se sobressair mais do que o nosso próximo, mas o nosso papel é pregar a mensagem da cruz. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. André não estava preocupado em evidência, ele estava preocupado em transmissão da mensagem. Glória a Cristo. Aleluias. Glória a Deus. E a partir do momento que Jesus chega até Natanael, Natanael, que por sua vez seu nome significa justamente presente de Deus. Também tinha um outro nome que era Bartolomeu, que é filho de Tomeu. Mas aqui ele é chamado de Natanael, que é justamente o presente de Deus. Quando Filipe chega a Natanael, a gente vê que Filipe justamente questiona Natanael com a própria Bíblia. Esse Cristo aí, esse Jesus, ele é o Messias que já vinha sendo predito. Ele é o Messias que as Escrituras já dizem. E Natanael, ele questiona, lógico que Filipe só usaria esse argumento se fosse com alguém que conhece da palavra, conhece das Escrituras. E, ao mesmo tempo, Natanael logo questiona, mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E na cabeça de Natanael, a gente pensa que era inconcebível, era oposto, imaginar Cristo, o Messias, né, vamos dizer assim, o Messias e Nazaré na mesma frase. Nazaré, que era uma cidade que era desprezada pelos judeus. Era uma cidade que, conta a história, que era onde ficava um exército romano, se instalava naquela região. E, por se encontrar uma cidade cheia de soldados romanos entediados, dá para se imaginar que ali havia muito vício, havia muita imoralidade também. Talvez isso tenha ocasionado o pensamento de Natanael. Era uma cidade de baixa reputação. A Galiléia era de baixa reputação. E questiona Cristo acerca disso. Mas vejamos que era fundamental ao próprio Cristo, a Jesus, que viesse ali de Nazaré. Jesus nasce em Belém. Mas ele não é chamado de Jesus o belemita, mas sim Jesus o nazareno. Porque era importante o reconhecimento, a ideia de que ele viesse de Nazaré. Porque ele, Cristo, que abdicou da sua própria glória, se reduziu em figura humana, como diz a palavra de Deus, viesse de uma cidade que ao mesmo tempo era renegada pelas pessoas. Então, Jesus, né, que ele se reduziu a fim de reduziu sua glória, a fim de que as pessoas alcancem a redenção, veio de uma cidade que era tida como menos favorecida. E aqui eu abro outro parênteses, que Jesus e Deus é a especialidade dele usar menos favorecidos. É a especialidade de Deus usar os improváveis. Veio de uma cidade improvável, renegada,
uma cidade que era desprezada. Mas nosso Deus tem uma especialidade de usar aqueles a quem são desprezados. Observa que ele vai no improvável. Ao longo da palavra de Deus, a gente viu Jesus ao longo de uma cultura das quais eram mais comum a preferência aos mais velhos. Jesus foi lá e escolhe os mais novos. Deus vai lá e escolhe os mais novos. A gente viu isso no caso de Abel, onde Deus preferiu o sacrifício de Abel do que Caim, que era o Abel era o irmão mais novo. A gente vê isso no caso de Jacó e Esaú. Existia ali uma promessa em torno de Jacó. Existiu também vimos isso no caso de Davi, sua casa repleta de irmãos mais velhos. Deus vai lá e escolhe a Davi. Deus não escolhe segundo os padrões humanos, ele escolhe segundo os padrões dele. Aleluia. Deus escolhe pelos padrões dele, é ele quem escolhe, é ele quem capacita, é ele que usa. Ele não seguia pelos métodos do homem, ele seguia pelos próprios métodos. Às vezes a forma como o homem vê, o homem enxerga, seja desprezado, seja menosprezado, seja pequeno, mas é esse mesmo quem Deus levanta. Porque é ele quem faz, é ele quem capacita, aleluias. Não é pelos nossos méritos, mas é pela força e pela misericórdia do nosso Senhor. Aleluias, glória a Deus. E mesmo Nazaré sendo considerada uma cidade de vício e imoralidade, aí eu destaco para os irmãos um outro parênteses. O nosso meio, o contexto, não nos define. Observe que Daniel estava na Babilônia e ao mesmo tempo não foi contaminado pela Babilônia. José estava no Egito e não foi contaminado pelo Egito. A gente vê ao longo da palavra de Deus, a gente vê que quando Isaías percebe o contexto de imoralidade em que ele estava, que era um contexto de muita imoralidade, tanto é que a Bíblia chega a dizer que era tanta imoralidade que as pessoas já teriam sido consumidas, como Sodoma e Gomorra, se não fosse a futura vinda de Cristo. Mas mesmo assim, Isaías se prostra diante de Deus e fala: mas Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e toca os lábios de Isaías. A partir do momento que você percebe onde precisa ser tocado, onde precisa ser mudado, Deus começa a transformar a sua vida. Aleluias. Aleluias. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que não precisamos esperar o meio mudar para que a gente venha a ser mudado. Seja a gente a transformação no lugar que a gente está. Aleluias. Não precisa esperar a circunstância ser diferente para a gente ser diferente. A gente pode começar por nós mesmos. Chegar ao Senhor: Senhor, eu preciso da sua graça. Eu preciso ser transformado por Ti. A partir do momento que a gente é alcançado por Cristo, aí o meio começa a ser diferente. Porque tem alguém diferente naquele lugar. Aleluias. O trabalho está difícil, tem gente ali do mundo, vamos dizer assim, mas seja você, começa a ser a diferença naquele lugar. A presença de Cristo começa a habitar naquele lugar. Aleluias. Não precisa esperar o meio mudar, mas muda primeiro a nossa vida, o nosso coração. Permita que ele seja transformado pelo poder de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente se coloca à disposição. E quando a gente se coloca à disposição, Deus muda a nossa vida. Aleluia. Mas primeiro a gente tem que perceber isso. Glória a Deus. Aleluia. Percebe que Natanael, ao mesmo tempo que ele tem esse questionamento, logo depois ele tem um verdadeiro encontro com Deus. Ele é alcançado por Cristo. E talvez se Natanael tivesse de fato, a primeiro momento ele questiona, depois ele recebe a Jesus. E talvez se Natanael seguisse esse primeiro preconceito dele, ele teria perdido a oportunidade de estar com o Messias. E muitas vezes o preconceito, ele nos afasta de conhecer o verdadeiro Jesus e perde seu verdadeiro amor.
O próprio preconceito, ou uma raiz de um preconceito, né, em relação a alguém ou a alguma situação, nos afasta de conhecer o verdadeiro Deus. Natanael, a primeiro momento, tem um preconceito com a cidade de onde Jesus vinha. Tem um preconceito em relação àquela situação, aquele ali. E esse preconceito poderia ter afastado ele de vez de Cristo. Não permitamos que um preconceito bobo ou uma coisa boba nos afaste de conhecer o verdadeiro Deus. Não permita que essa raiz entre no seu coração. Não permita que qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de preconceito ou dificuldade entre no seu coração e te afaste de saber quem é o verdadeiro Deus. Aleluias. Glória a Deus. É interessante que quando Natanael questiona Filipe acerca disso, mas olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe fala com ele, mas olha, por que você não vem e vê? Como quem diz, né? Experimenta. Vem ver. Tira a prova real, vamos dizer assim. E nesse momento em que Filipe traz esse questionamento a Natanael, Natanael foi até Jesus. Percebe que Filipe, diante do questionamento de Natanael, ele não usa nenhum tipo de argumento. Ele não tenta convencer esse ceticismo de Natanael de outra forma. Ele não tenta usar muitos argumentos para tentar convencer Natanael. Ele simplesmente fala, vem e vê. Vem cá ver. Olha você por si mesmo. Tem um encontro verdadeiro com Ele. Experimenta. Percebe, irmãos, que diante de, às vezes, o ceticismo, né, o ser cético, não é só com pessoas ruins. Pessoas boas também têm dúvidas, são céticas. Percebe que, talvez na nossa caminhada cristã, a gente tem períodos de dúvida, tem períodos de medo, tem períodos de desconfiança, de incerteza, mas a nossa reação não tem que ser se afastar, mas tem que ser se aproximar. Ter dúvida não é o problema, mas é o que você faz a partir daí que se torna o problema. Ter medo não é o problema, mas é o que você faz a partir desse medo que é o problema. Quando você tiver dúvida, quando tiver incerteza, a melhor solução é o quê? Se aproximar mais de Deus. Está com dúvida? Ora. Está com medo? Ora. Busca o Senhor. A nossa resposta a essas dúvidas tem que ser se aproximar mais de Cristo. Tem que ser se aproximar mais dEle. A nossa reação em relação ao pecado não tem que ser se afastar de vez de Jesus, mas se apegar mais a Ele. Permitir que Ele molde a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Nossa resposta tem que ser essa, tem que ser oração. A Bíblia diz que Deus continua com as mãos estendidas, mas o nosso pecado, a nossa iniquidade se afasta mais dEle. Deus continua com as mãos estendidas. Com o nosso pecado, a gente vai se afastando dEle. Então, Deus te chama hoje para se aproximar mais dEle. Quando a gente se aproxima, Ele começa a mudar a nossa vida. Quando a gente se aproxima, Ele limpa o pecado. Quando a gente se aproxima, Ele tira nossas dúvidas, tira nossos medos. É se aproximar de Cristo. Aleluia, glória a Deus, né? Mas percebe que quando Jesus vê que Natanael ia ter com ele, Jesus, em meio a essas dúvidas de Natanael, ele fala assim, olha, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Percebe que quando Jesus fala que em quem não há dolo, Jesus não está falando que Natanael era sem pecado, mas ele estava dizendo que Natanael era sincero. Sincero nas suas dúvidas, sincero nos seus medos, sincero na sua ideologia. E quando Jesus coloca aqui que ele é um verdadeiro israelita, logo traça um paralelo com o primeiro israelita, Jacó. Jacó, cujo nome significa usurpador,
enganador, mentiroso, falso. E percebe que essa alcunha, esses nomes, né, o significado do nome de Jacó persegue ele. E persegue também a sua linhagem. Artimanhas, né, para adquirir vantagens. Jacó faz isso desde o seu irmão Esaú. A gente vê que Jacó foi enganador. Mas quando Jacó, eles têm um encontro com Deus, ele tem um sonho com Jesus, com o Senhor, da parte do Senhor, a gente vê que Jacó ele tem seu nome mudado. Jacó depois tem seu nome mudado para Israel. E aí, a partir daí, a sua vida passada ficou para trás. Ele teve sua vida transformada. Aleluias. O seu passado foi apagado. Podemos dizer que a sua história começou de novo. Isso é uma das melhores coisas que o Evangelho tem para mim e para a sua vida. Não importa quem você foi ou o que você fez. Quando você não conhecia Cristo. Mas sua vida começa de novo quando você entrega seu coração diante dele. Aleluias. Não importa o que você fez no passado, mas a partir do momento que você se coloca à disposição dele, a sua vida começa de novo daqui para frente. Glória a Deus. E quando Cristo faz esse paralelo, chama Natanael de verdadeiro israelita, ele traça esse paralelo com a vida mudada que Jacó teve. Como um verdadeiro israelita, que é justamente o contrário do antigo eu de Jacó, que era usurpador, era enganador, era falso. E a partir do momento que eles se tornam Israel, a sua vida é mudada. E Cristo faz esse paralelo em relação a Jacó, porque passou a ser vamos dizer assim, um puro israelita. E Jesus justamente faz esse contraste, talvez imaginando a classe de fariseus ou a classe de outros líderes religiosos. Cabe dizer que Jesus ele não se preocupa só com a aparência externa, mas ele se preocupa com a aparência interna, a mudança interna. E quando Deus nos chama, Ele nos chama para sermos verdadeiros cristãos. Não existe evangelho sem renúncia. Evangelho significa mudança. Evangelho significa transformação. O próprio Cristo fala assim, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O evangelho é transformação, exige mudança. Não existe esse negócio de vir como está e continuar do jeito que está. Mas é vir como está e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Aleluias. Acho interessante que Paulo, aos 2 Coríntios, ele chega a pregar aquele povo, a escrever aquele povo, e ele questiona os coríntios a serem transformados também na sua própria consciência. Basicamente, ali Paulo está falando a eles da seguinte maneira, olha, não adianta só pregar a palavra. Você tem que ter a vida transformada. Aleluias. Paulo alerta esse povo a ser modificado na própria vida, no próprio coração. Não adianta pregar só com palavras. A nossa vida deve ser uma pregação do Evangelho. Glória a Deus. O apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, a gente vê que ele recebe uma revelação direta de Deus, Deus pede para ele escrever acerca das coisas que ele tem visto, das coisas que são, das coisas que ainda vão acontecer. A gente vê logo no início do livro de Apocalipse, quando João escreve as cartas do Apocalipse, em que João vou destacar principalmente a carta à igreja de Esmirna, onde João alerta aquele povo acerca de um grupo de pessoas que se diziam judeus, mas não eram judeus. Ou seja, eram judeus só na aparência externa. Se diziam, ou trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, se dizem cristãos, dizem que vão à igreja, dizem que servem a Cristo, mas a sua vida não foi verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho. Dizem, botam de repente a Bíblia debaixo do braço, botam terno, botam gravata, mas o seu coração não foi mudado por Cristo. A nossa vida
quando decidimos seguir a esse Deus, quando decidimos nos conduzir com esse Deus, é justamente ter a vida alcançada, mudada, transformada por Ele. Deixar aquele velho hábito para trás. Deixar aquele pecadinho de estimação para trás. Permitir que Deus mude a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Natanael, ele poderia ter um conhecimento limitado. Mas Jesus enxerga nele um coração sincero. Aleluias. E diante da onisciência que Jesus mostra na sequência dessa passagem, Natanael, ele se rende e confessa a Cristo como mestre e Senhor da sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Percebe que então, como eu falei, a nossa vida passa a ser mudada. Eu dou outros exemplos aqui. O apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos, seguia a lei, mandava matar cristãos verdadeiros. Tem um momento que ele tem um encontro com Cristo. E nesse momento que ele tem um encontro com Cristo, ele se converte ao Evangelho. Quando Deus manda Ananias ir até a casa, até Paulo, percebe que Ananias questiona, mas é atrás desse que o Senhor está mandando eu ir? Mas logo ele? Mas Deus fala, mas olha, é para mim um vaso escolhido para pregar minha palavra. A reis, judeus, gentios, é escolhido por Cristo, teve a vida mudada. Outro que teve a vida mudada foi Pedro. Percebe que Pedro, primeiro Simão, ele teve o nome transformado. Um homem que passa a ser Pedro, ou seja, pedra, ou fragmento de pedra, e passa a ter a vida mudada por Deus. Pedro, que era um homem fraco, impulsivo, explosivo, apaixonado, aproxima-se de Cristo. E vemos mais para frente na história que mesmo em meio a erros, mesmo em negação, quando ele verdadeiramente se converte, ele deixa a fraqueza de lado. Ele obtém força, coragem, paciência, verdadeira varonilidade. Quando é alcançado por Deus, isso fica para trás, não adianta. Não tem essa de é meu jeito, vai ser assim para sempre. Deus transforma a sua vida. Tem poder para transformar a sua vida. E Natanael recebe esse encontro com Jesus. Quando Natanael recebe esse encontro com Cristo, vemos que Deus, na sua onisciência, ele relata a Natanael, mas olha, Natanael primeiro questiona ele, mas da onde o Senhor me conhece? Aonde o Senhor me viu? Como é que o Senhor me conhece? E Jesus declara a Natanael, fala assim, ó, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo daquela figueira. Glória a Deus. Eu tenho para te dizer, irmão, que Jesus te conhece. Aleluia. A gente não sabe o que Natanael estava fazendo naquela figueira. A Bíblia não diz. A gente não sabe nem onde fica essa figueira. Não sabe o que ele estava fazendo, por que ele foi lá. Segundo algumas tradições judaicas, pode-se conjecturar que como eles aconselhavam as pessoas, os judeus, a irem até uma figueira e fazer vamos dizer assim, seu devocional, né? Orar, ler os escritos, a lei e os profetas, dá para se conjecturar que talvez Natanael estivesse fazendo isso, orando, lendo o Antigo Testamento, né, a lei e os profetas. Talvez Natanael estivesse fazendo isso. Fato é que, independente disso, que Jesus conhecia o seu coração. Talvez nessa noite você, no escondido da sua casa, você estava clamando por algo que só você e Deus conhece. Mas eu tenho para te dizer que Deus conhece a sua causa, conhece a sua luta, conhece a sua fraqueza, sabe do que você precisa exatamente. Aleluias. Você chegou, talvez esteve hoje em casa, orando e falando, Senhor, mas nada acontece na minha vida. Talvez para você a sua oração pareceu vazia, sem resposta, mas Deus está atento à sua causa. Aleluias. Deus está atento à sua vida. Deus sabe do que você precisa. Glória a Jesus, aleluias. E Deus continua contigo. Tenha isso em mente, Deus não te esqueceu, Ele não te deixa só. Aleluias. Está se sentindo desamparado, Deus não te abandonou.
Deus sabe exatamente o que você faz no seu oculto, no seu secreto, como você busca. Aleluias, glória a Jesus, aleluias. O que a Bíblia nos ensina sempre é ser sincero diante de Deus. Os salmistas, eles são verdadeiras orações de sinceridade diante de Deus. Davi, quando escreve o Salmo 51, ele justamente questiona sobre isso e ele se derrama na presença de Deus, depois do seu pecado. Senhor, eu sei que só o Senhor é capaz de me limpar por completo. Ele chega a falar assim, mas porque tu não te agrada de sacrifícios, senão eu os daria. Mas para ti vale um sacrifício, um coração quebrantado e reto diante de Deus. Aleluias. Deus quer a sua sinceridade diante dele. Então não se preocupa, se busca ele no secreto. Busca ele no oculto. E tenha certeza que Deus está ouvindo a sua oração naquele lugar. Aleluias. Glória a Deus. Percebe que quando Jeremias se questiona a Deus, Deus chama Jeremias, ele fala, mas Senhor, logo eu que sou como uma criança. Ele fala, não diga-se que é como uma criança. Aleluias. E Deus relata em Jeremias ali, ó, eu te conheci desde o ventre da sua mãe, eu te formei. Aleluia. A Bíblia chega a dizer que ainda que a gente coloca nossa cama no mais profundo abismo, Deus está ali conosco. Então Deus está com você. Aleluias. Mesmo que você possa achar que está sozinho, mas Deus se faz presente na sua casa, no seu lar, no seu quarto. Glória a Deus. E quando Natanael tem esse encontro verdadeiro com Cristo, a gente vê que e Jesus, pela sua onisciência, fala isso para Natanael, olha, eu te vi naquela figueira, eu te conheci, eu vi onde você estava, eu vi que você estava lá, e eu não sei o que Natanael estava fazendo lá, como eu disse, mas Natanael, nesse mesmo momento, ele declama, ele fala, Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Aleluias. Tem um verdadeiro encontro com ele. Não sei quais eram as fraquezas e o que Natanael estava fazendo ali, talvez, como eu disse, justamente orando e pedindo misericórdia a Deus. E naquele momento, Jesus, pela sua onisciência, ele toca justamente no ponto que mexe com Natanael. Aleluias. E Natanael declama que ele é rei de Israel. E quando ele declama que ele é rei de Israel, filho de Deus, ele altamente, naquele mesmo momento, ele declara que ele também passa a ser rei da sua vida. E quando a gente chama Jesus para ser rei da nossa vida, é uma responsabilidade, porque rei reina. Então, quando a gente chama Cristo para ser rei da nossa vida, a gente está chamando ele para reinar. E reinar na nossa vida é se colocar completamente à disposição para ele conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dele. Aleluias. Que ele direcione absolutamente tudo em nossa vida. Que ele conduza absolutamente tudo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. É declarar que ele é rei, é soberano sobre mim. Glória a Deus. Aleluias. Mas Jesus, quando questiona a Natanael, ele fala, mas só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você crê? E quando Jesus fala sobre primeiro que esse crer, a palavra ali, no original, ela tem justamente o sentido de reconhecer a verdade como verdade. De depositar toda a sua confiança em algo. É declarar que aquilo é verdade na vida dele. E quando Jesus fala isso, ele não está de modo nenhum questionando a fé ou aquela crença que Natanael teve naquele momento. Mas Jesus, ele ao falar isso com Natanael, na verdade ele está falando, olha, isso aí que você viu, isso aí que você sentiu ainda é muito pouco perto do que você vai ver. Isso que você experimentou ainda é muito pouco perto do que você vai vivenciar debaixo da minha presença. Aleluias. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, a palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei com coisas grandes e novas que ainda não sabes. Aleluias. É um evangelho, é um Cristo que traz experiência. E quando Jesus conclui
essa passagem dizendo, na verdade vos digo, e daqui por diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mais um paralelo direto que Cristo faz com Jacó. O sonho de Jacó, que viu anjos subindo e descendo. E quando Cristo traz esse paralelo para a vida de Natanael, que com certeza conhecia essa história, Cristo está falando assim, ó, essa escada sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa escada agora é representada pelo próprio Cristo. O contato entre a terra e o céu agora é diretamente pelo próprio Cristo. Então ele fala, se aproxima de mim. E ele nos chama hoje, nessa noite, para não vivermos mais experiências no mundo natural, mas se aproximarmos dele para vivermos experiências no mundo sobrenatural. Glória a Deus. Jesus nos chama para ir muito além dessa esfera natural. Ir por algo muito além do que a gente imagina, algo muito além do que a gente pensa. E tanto é que quando Jesus é batizado por João Batista, a gente vê que a Bíblia vai narrar que justamente os céus se abriram. Desceu uma pomba. Então Jesus nos convida para viver essa nova experiência com Ele. Viver no mundo sobrenatural. Muitas vezes passamos certas situações nessa vida que a gente não entende, mas é justamente para adquirir mais contato com Deus. Jó, quando passa pelas situações que ele passa, e a gente vê que no final do seu livro, no livro de Jó, no capítulo 42, ele fala assim, mas Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jesus nos convida para ver Ele com os próprios olhos, ter experiências com Ele. Aleluias. Nós podemos concluir que do começo ao fim dessa passagem, a palavra encontrar ou encontra aparece cerca de 5 vezes nessa passagem. Primeiro, quando André encontra Simão, um pouco antes do que eu li, e diz para Simão, para Pedro, que tinha encontrado o Cristo, o Messias. Quando Jesus foi para Galiléia, encontra com Filipe. Quando Filipe depois encontra Natanael e diz que ele encontrou com Cristo. Com aquele a quem Moisés tinha descrito na lei. Mas a gente, olhando bem de perto essa passagem, a gente vê que a Bíblia não vai deixar claro quem encontra com quem. Da perspectiva humana. Homens encontram uns com os outros. Mas o que eu posso deixar claro para os irmãos aqui, que o coração de cada homem, ele foi preparado de forma providencial para Jesus o encontrar. Glória a Deus. Aleluias. E Deus, nesse momento, nos chama para uma jornada muito maior. Uma jornada na esfera sobrenatural. Jesus quer te encontrar nessa noite. Ele quer te tornar seguidor dele nessa noite. Ele nos chama para uma esfera diferente. Milagres maiores, sinais, maravilhas. Ele nos chama para se aproximar dele. Isso a gente vai vivenciar, se espera sobrenatural de vivenciar, se a gente seguir a Cristo de verdade e de todo o coração. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.